Como resgatar o nosso poder pessoal? Como viver uma vida abundante? Por que que o autoconhecimento tem que ser a base de todas as coisas que a gente faz e pensa em fazer na nossa realidade? Olá, ser de luz, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu estou a Pan. Estou publicitária, terapeuta e desbravadora dos infinitos universos do autoconhecimento. Eu amo refletir sobre a vida, eu amo olhar as coisas com outras perspectivas e nesse vídeo eu quero trazer um olhar novo para tudo isso que a gente vive na nossa vida e que a gente vê também na realidade de outras pessoas. Bom, para quem não sabe, eu moro na cidade de São Paulo e aqui é muito comum a gente pegar metrô ou trem, enfim, para ir para outros lugares, né? E teve um dia que eu tava indo para uma festa com o meu parceiro e a gente tava dentro do trem. E assim que a gente entrou no trem, entrou também uma pessoa, um homem, pedindo ajuda financeira, falando que ele vivia nas ruas, que ele não tinha condições para alimentar os filhos dele. E para quem não mora em São Paulo, isso é muito comum aqui. Não deveria ser comum, né? Mas é comum as pessoas entrarem no metrô ou trem e pedir ajudas nesse sentido. E esse homem, ele começou a pedir essa ajuda e eu tava sentada e eu comecei a refletir sobre isso, né? Eu morava numa cidade do interior. Eu moro em São Paulo há mais ou menos um ano e meio. E vir para São Paulo me fez ver ainda mais a proporção da desigualdade que a gente vive no nosso país, que a gente vive na nossa humanidade. E ouvindo aquele homem falar, muita coisa começou a fazer sentido na minha cabeça e eu até comecei a anotar. Aquelas dúvidas, né? Começa a anotar no meio do trem, assim, os insights que vieram. E assim, veio muito uma analogia pra mim que eu queria muito falar pra você agora, tá? Quando a gente tá numa sala de aula, né? Nós somos alunos e o professor aplica uma prova. Se a maioria da turma vai mal, quem não passou o conteúdo corretamente foi o professor, certo? Agora, se a minoria da turma vai mal, é porque eles realmente eles tiveram acesso ao conteúdo, mas não estudaram aquele conteúdo, não aplicaram, não praticaram. E a mesma coisa acontece com a nossa vida. Hoje, se a gente for pegar na nossa população, existem mais pessoas sem recursos financeiros, emocionais e menos pessoas vivendo bem, vivendo de forma abundante, vivendo de forma próspera. E a gente traz essa analogia da sala. Se a maioria da população não está atingindo um nível extraordinário, favorável de vida, aonde está o X da questão? No sistema em que ela é inserido. Ou seja, quando nós nascemos, né, quando nós somos inseridos nessa humanidade, nesse mundo, nesse planeta, nós somos ensinados a seguir um sistema, né, que é nascer, crescer, estudar, passar numa faculdade, trabalhar, reproduzir e aposentar. E ponto. Tipo, é só isso que a gente precisa fazer, que é ensinado pra gente. Mas, se a gente olhar na nossa população, como a maioria das pessoas vivem? De forma abundantes, felizes, com recursos financeiros para fazer, né, o que desejam, ou na miséria, ou tendo o mínimo possível, ou contando dinheiro para pagar a conta no final do mês. É só a gente olhar para a nossa realidade. Existem muito mais pessoas vivendo com o mínimo e às vezes sem até o mínimo do que pessoas vivendo de formas abundantes e felizes. Então a questão está no sistema. A questão está em como a gente é ensinado a viver a nossa vida. A gente é ensinado a viver a nossa vida com o mínimo. A gente é ensinado de que trabalhar precisa ser difícil, precisa acordar cedo, você tem que abrir mão de tudo aquilo que você ama, você tem que focar só em ganhar dinheiro e viver dessa forma. E para onde esse sistema tá levando a humanidade? Para onde esse sistema tá levando o nosso país? Pro abismo. Então a gente precisa olhar e falar, meu, não tá certo isso, né? Não tem que ser comum eu entrar num transporte público e ter várias pessoas pedindo dinheiro porque não tem o que comer em casa, pedindo dinheiro porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. O sistema, ele vai aumentando os valores de tudo, mas o que as pessoas recebem não aumentam. Então não é compatível. As pessoas não conseguem realmente viver de uma forma abundante, viver de uma forma próspera, sabe? E aonde que entra o autoconhecimento nisso tudo, né?
Como eu disse anteriormente, nós somos ensinados a viver com o mínimo. Nós somos ensinados de que a gente precisa seguir uma regra, um caminho, e só aquele caminho funciona. Tem que ser uma reta, uma linha. Eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou pra escola, eu vou estudar, e aí depois eu vou ter um companheiro, e aí eu vou criar minha família, e aí eu tenho que trabalhar pra ganhar muito dinheiro, pra poder, depois sim que eu aposentar, começar a viver meus sonhos. Esse é o ensino em que a gente é inserido. Isso que o sistema nos ensina. E quando a gente começa no processo do autoconhecimento, a gente entende de que para resgatar o nosso poder pessoal, o nosso poder de escolha, o nosso poder de discernimento, o nosso poder de, opa, peraí, eu não concordo com isso, por que tem que ser assim? O nosso poder de questionamento, para nós resgatarmos tudo isso, nós precisamos mergulhar no nosso autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer, que é algo que não é nos ensinado desde pequeno. O sistema não quer que a gente crie esse poder pessoal e realmente viva de uma forma abundante e próspera. Porque se eu vivo de uma forma mínima, eu vou precisar do banco para fazer um empréstimo, eu vou comprar mais do que eu devo porque eu tenho crenças de escassez na minha cabeça, eu vou roubar porque eu não tenho dinheiro para comer comida. Enfim, entende como isso vai gerando vários outros fatores que não são favoráveis à nossa vida? Então, resgatar esse poder pessoal é ter o autoconhecimento como base. Porque quando a gente se conhece, a gente entende qual é o próximo passo que a gente precisa dar. Se eu nasci, por exemplo, numa família que não tem tantos recursos financeiros, o que eu posso fazer para me desenvolver como pessoa, como ser espiritual, como ser humano, como ser profissional, para atingir uma vida que não só me dê dinheiro, mas também me faça usufruir disso durante a minha jornada na Terra, entende? Então, quando eu tenho o autoconhecimento como base, eu consigo ir contra esse sistema. Eu consigo olhar para tudo isso e falar assim, cara, não é normal as pessoas estarem vivendo com o mínimo. Não é normal as pessoas estarem passando tantos apertos e tantas questões emocionais e financeiras. Não é normal uma humanidade estar caminhando pro abismo ao invés da evolução. Não é normal as pessoas estarem se distanciando uma das outras, se brigando e apontando o dedo e falando um monte de abobrinha, ao invés de se unirem por um propósito maior. Não é normal uma humanidade estar destruindo o planeta Terra, a nossa natureza, enfim, ao invés de estar cuidando da nossa casa. Então, a gente, quando a gente tem o autoconhecimento como base, a gente passa a questionar tudo isso. A gente passa a questionar tudo aquilo que foi nos ensinado. A gente passa a ter o discernimento de entender o que é pra gente e o que não é pra gente. A forma como a gente quer viver e a forma como a gente não quer viver. Quem a gente quer na nossa vida e quem a gente não quer na nossa vida. Como nós queremos trabalhar e como nós não queremos trabalhar. Entende? Então, quando a gente atinge, esse processo de nos autoconhecer, esse resgate no nosso poder pessoal, essa expansão do nosso amor próprio, a gente cria esse poder, esse encorajamento, essa força vital de olhar para a nossa vida e nós controlarmos ela. Nós decidirmos por quais caminhos nós queremos ir e não deixar o sistema ditar aquilo que a gente deve viver. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque se nós formos ver, todas as pessoas aí, se a gente for colocar numa balança, de quem realmente vive de forma abundante, tanto financeira, quanto emocional, quanto espiritual, quanto mental, e pessoas que não vivem dessa forma, tem muito mais pessoas vivendo de formas muito precárias e menos pessoas vivendo de formas muito abundantes. E a gente tem que mudar essa balança. A maioria das pessoas, se não todas as pessoas, precisam viver de forma abundantes e prósperas, terem esses recursos financeiros, mentais e emocionais à disposição. Precisam ter esse poder pessoal ativado, esse senso de pertencimento nesse planeta ativado. Entende? Mentalidade de abundância mesmo, de prosperidade. E muito menos pessoas vivendo dessa forma. Então a gente precisa mudar essa balança urgentemente. Eu sempre tive muita compaixão,
sabe? Essas desigualdades sempre mexeram muito comigo, assim. E antes, né, eu morava numa cidade do interior e faz 1 ano e meio que eu mudei para São Paulo. E estar em São Paulo, estar numa capital, estar numa cidade grande, faz a gente ver ainda com mais nitidez essa desigualdade dia a dia. Faz a gente entrar no metrô pela manhã e ouvir uma pessoa independente, gente. Se algum julgamento veio na sua cabeça, agradece ele, mas deixa ele ir, porque assim, independente das escolhas que a pessoa fez na vida dela, algo levou ela a estar ali. Então não é normal nós entrarmos, né, no metrô pela manhã e ter várias pessoas vivendo com o mínimo. E não só essas pessoas que pedem dinheiro, mas pessoas que acordam super cedo para pegar metrôs, ônibus lotados, demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois volta super cansada, às vezes não consegue estar ali com os filhos, com o marido, com a família, com os amigos, para receber o mínimo. Para no final do mês ter que contar dinheiro para pagar suas contas. Então, assim, o que eu quero trazer com esse vídeo? Eu quero trazer realmente essa virada de chave, esse shift dentro de você, sabe? De você se questionar mesmo. O que eu tô vivendo hoje, né? Será que eu tô vivendo de uma forma abundante ou será que eu estou deixando me levar pelo sistema? Será que hoje eu consigo escolher o que eu quero viver, escolher com quem eu quero estar, escolher aonde eu quero trabalhar, escolher a minha casa, onde eu quero morar? Ou será que eu estou deixando o sistema ditar isso por mim? Será que eu estou vivendo os meus sonhos ou será que eu estou vivendo os sonhos egocêntricos de um sistema egocêntrico? Então, assim, se questiona. E se você estiver indo pelo caminho do sistema, tá tudo bem. Eu também já estive nesse caminho. E às vezes a gente ainda cai nesse caminho. Mas ativa a sua consciência, traz o autoconhecimento como base e começa, a partir de hoje, a se conhecer. Começa a se questionar. Começa a questionar as suas atitudes, as suas ações, as suas escolhas. Se pergunta mesmo, da onde vem? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu quero fazer essa ação? Por que eu quero falar essa palavra, essa frase, essas coisas que eu estou falando? Então, tudo começa pelo questionamento, tudo começa pelo olhar que a gente tem por nós mesmos, porque se a gente começa a acender a nossa luz, se a gente começa a expandir o nosso poder pessoal, nós conseguimos ajudar também outras pessoas a expandirem o poder pessoal delas, a se conhecerem e automaticamente a gente começa a mudar essa balança na humanidade. Eu espero que o vídeo de hoje tenha iluminado por aí, que tenha feito sentido em algum processo que você esteja vivendo atualmente. Comenta aqui o que você acha sobre o assunto, o que você sente, se você já viveu experiências parecidas, ou enfim, né, qual é a sua percepção sobre isso tudo, que eu vou amar trocar com você. E é isso. Em Lakesh, eu sou uma outra você. Gratidão e até o próximo vídeo.